Entre os muitos nomes que ecoam nas páginas da Bíblia, há alguns que se destacam não pela grandiosidade de seus feitos em destaque, mas pela força silenciosa de sua fé. Caleb é um desses nomes. Não carregava consigo um título nobre, não fundou uma cidade, nem recebeu revelações diretas como os profetas. No entanto, sua história atravessa o tempo como um testemunho poderoso de coragem, perseverança e confiança absoluta no que Deus prometeu. Para compreender quem foi Caleb, precisamos olhar para além dos relatos óbvios e mergulhar em detalhes que muitas vezes passam despercebidos, mas que revelam um homem de fibra rara, forjado em meio a provações, mas guiado por uma fé que não vacilava diante de gigantes. A história de Caleb começa não com ele, mas com o povo ao qual ele se uniu. Ele era descendente de um grupo que não era originalmente israelita, os quenezeus, povos nômades, muitas vezes vistos como forasteiros, que cruzaram com os israelitas em algum ponto do deserto. A Bíblia nos diz que seu pai se chamava Jefoné e que Caleb foi acolhido dentro da tribo de Judá. Essa adoção, por assim dizer, não era apenas simbólica. Com o passar do tempo, Caleb se tornou um nome de respeito dentro dessa tribo. Curiosamente, ainda que a sua origem tenha raízes fora do núcleo das 12 tribos, seu coração estava completamente dedicado ao Deus de Israel. Isso já diz muito sobre o tipo de homem que ele era. Alguém que não carregava apenas o sangue de um povo, mas a entrega plena a um propósito maior. Quando os israelitas estavam prestes a atravessar o deserto em direção à terra prometida, Moisés convocou 12 homens, um de cada tribo, para irem à frente, observar a terra e trazer notícias. Caleb foi o escolhido por Judá. Naquela época, ele tinha quase meia vida vivida. Tinha vitalidade, experiência e uma mente clara o suficiente para perceber o que estava em jogo. A missão não era só estratégica, era também espiritual. O povo precisava de provas de que a terra era boa, mas acima de tudo, precisava de líderes que confiassem que Deus estava no controle daquilo tudo. E foi exatamente aí que Caleb se destacou. Durante 40 dias, ele e os outros 11 espiões percorreram as terras de Canaã, viram as cidades muradas, os campos férteis, as uvas enormes, mas também viram os habitantes, homens altos, guerreiros ferozes, povos que pareciam intransponíveis aos olhos humanos. Ao voltarem, 10 dos espiões começaram a semear o medo entre o povo. Exageraram nos relatos, usaram palavras que enfraqueciam a fé e fizeram com que a comunidade inteira duvidasse das promessas de Deus. Mas Caleb não se calou. Ele se levantou diante de todos e disse com firmeza que a terra era boa, que Deus já havia dado a vitória e que eles podiam sim entrar e possuir aquele lugar. Esse momento foi decisivo. Enquanto os outros espalhavam o terror, Caleb se agarrou naquilo que o Senhor havia falado. Não porque era inconsequente ou ignorava os perigos, mas porque ele confiava mais na palavra de Deus do que na visão humana. E isso fez toda a diferença. A coragem de Caleb não estava baseada em si mesmo, mas em quem o acompanhava. Ele não via gigantes com olhos de medo, mas via promessas com olhos de fé. A postura de Caleb não teve apenas efeito imediato. Deus se pronunciou. Entre uma geração inteira que vacilou, apenas 2 homens seriam poupados da sentença de peregrinar pelo deserto até a morte: Caleb e Josué. O motivo? Eles foram diferentes. Deus disse que Caleb tinha outro espírito. Algo nele se destacava. Talvez fosse a firmeza, talvez a perseverança, talvez a disposição de acreditar mesmo quando tudo dizia o contrário.
Fato é que Caleb foi separado para entrar na terra prometida, mesmo que isso significasse esperar mais de 3 décadas, enquanto toda a geração anterior perecia no deserto. Durante esse período de espera, Caleb não sumiu da história. Ele continuou servindo, caminhando, vivendo como todos os outros, mas com uma certeza silenciosa. Um dia, ele colocaria os pés na terra que viu e a tomaria como herança. E esse dia chegou. Quando o povo finalmente cruzou o Jordão, quando Jericó caiu e as tribos começaram a se espalhar por Canaã, Caleb se apresentou. Agora, um homem maduro, com quase 9 décadas de vida, mas com a mesma chama acesa. Ele foi até Josué, relembrou a promessa feita por Moisés e pediu a região que havia visitado tantos anos antes. Mas o que impressiona aqui não é apenas o cumprimento da promessa, é a escolha de Caleb. Ele não pediu uma terra plana, tranquila ou já conquistada. Ele pediu a região montanhosa, habitada por gigantes, os mesmos que haviam assustado os 10 espiões no passado. Com um vigor que desafiava sua idade, Caleb declarou que ainda estava tão forte quanto no dia em que foi enviado para espionar a terra e que, com a ajuda do Senhor, ele expulsaria os inimigos de lá. Não havia vaidade em suas palavras, mas uma confiança que só amadureceu com o tempo. Ele não apenas acreditava nas promessas de Deus, ele vivia como se elas já fossem realidade. Essa postura de Caleb também teve impacto nas gerações seguintes. Ao conquistar sua herança, ele estabeleceu um legado. Sua filha Axa se casou com Otniel, homem corajoso e temente a Deus, que mais tarde se tornaria o primeiro juiz de Israel. Isso mostra que o espírito de Caleb, essa fé resoluta, esse comprometimento com a verdade divina, não ficou restrito à sua própria vida, mas se espalhou, moldando o futuro de uma nação, que ainda aprenderia muito sobre confiar no Senhor. Ao conquistar Hebrom, Caleb não estava apenas tomando posse de um território. Ele estava selando décadas de fidelidade com a realização de uma promessa que parecia, aos olhos humanos, ter sido esquecida pelo tempo. Mas o tempo nunca apagou a convicção de Caleb. Ele sabia que as promessas de Deus não expiram. E isso nos mostra algo muito profundo. Há pessoas que acreditam até que algo aconteça, e há pessoas que continuam acreditando mesmo quando tudo ao redor já desistiu. Caleb pertencia ao segundo grupo. Ele não era movido pelo imediatismo. Sua fé era construída no ritmo da eternidade. Esse espírito resistente de Caleb se tornou símbolo de um tipo de fé que o povo de Deus nem sempre carrega. Enquanto muitos se cansam de esperar, ele se fortalecia. Enquanto outros mudam de opinião diante das dificuldades, ele permanecia constante. E talvez seja por isso que Deus disse que ele tinha outro espírito. Porque em tempos em que a maioria prefere atalhos, Caleb aceitava o caminho longo, desde que fosse o caminho certo. Isso é raro. É curioso que Caleb não seja retratado como alguém que fazia milagres ou tinha dons extraordinários. Ele não abriu o mar, não derrubou muralhas com trombetas, nem fez chover fogo do céu. Mas sua vida, por si só, é um milagre. Um homem que caminhou no meio da rebelião, que sobreviveu à incredulidade alheia, que viu amigos morrerem no deserto, mas não deixou a esperança morrer com eles. Caleb continuava firme, não porque era mais forte, mas porque seu foco nunca esteve nas circunstâncias. Seu foco estava em Deus, e isso fez com que ele terminasse uma corrida que muitos nem sequer conseguiram começar. Quando ele pediu Hebrom, ele estava reivindicando mais do que terra. Ele estava reivindicando dignidade. A mesma terra que anos antes fora ocupada pelos gigantes, agora seria lugar de descanso para um velho guerreiro que não perdeu a guerra dentro de si. Hebrom não era só um território físico,
Era uma lembrança viva de que os gigantes não são maiores que o Deus que promete. E isso se tornou um marco não só na história de Israel, mas na história de todos que, como Caleb, esperam, lutam, confiam. Mas existe outro detalhe impressionante nessa trajetória. Caleb, mesmo sendo alguém cheio de coragem, nunca se isolou. Ele era parte do povo, servia junto, caminhava junto. Não havia arrogância em sua fé, nem isolamento. Ele poderia ter se tornado alguém amargo após tantos anos vendo promessas se atrasarem, mas permaneceu com o coração leve, pronto para repartir, disposto a inspirar os outros. Ele era firme, mas generoso, forte, mas acolhedor, conquistador, mas sensível ao que Deus queria fazer em sua geração. E essa sensibilidade transpareceu até mesmo em suas atitudes familiares. Ao oferecer sua filha Axa como esposa para aquele que tomasse a cidade de Kiriat Sefer, Caleb estava incentivando a coragem e o compromisso. Otniel, que aceitou o desafio e venceu, tornou-se seu genro. E mais tarde, um juiz em Israel. Esse gesto mostra que Caleb não buscava apenas manter sua fé viva, mas transmiti-la. Ele não queria ser lembrado como o único forte da família. Ele queria ver outros se levantando com a mesma ousadia, a mesma entrega, a mesma paixão por aquilo que Deus havia prometido. E conseguiu. Talvez o que mais emociona na história de Caleb não seja apenas a vitória no final da caminhada, mas a maneira como ele caminhou até lá. Porque há algo de muito bonito na fidelidade silenciosa, nessa resistência que não precisa fazer barulho para ser percebida. A Bíblia não diz que Caleb se destacou pelas palavras, mas pelas atitudes. E isso é profundamente significativo. Em tempos de vozes altas e promessas vazias, Caleb era aquele que preferia fazer do seu silêncio um testemunho e da sua constância um farol. O espírito de Caleb nos convida a refletir sobre como estamos enfrentando as nossas esperas. Quantos de nós já desistimos no meio do caminho? Quantos mudaram de rota ao ver os gigantes surgirem? E quantos, mesmo com os joelhos cansados, continuam dizendo: se o Senhor é comigo, eu ainda vou conquistar. É por isso que a história de Caleb não é apenas inspiradora, ela é transformadora. Ela nos confronta e nos convida. Convida a confiar, mesmo quando a lógica diz que não dá. A prosseguir, mesmo quando a idade já chegou. A lutar por aquilo que Deus prometeu, mesmo quando os outros já se esqueceram da promessa. Agora, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você se conectou com essa história. Talvez você esteja esperando por algo há muito tempo. Talvez já tenha visto muitos desistirem ao seu redor. Ou talvez você esteja diante de um Hebron, um desafio gigante que parece impossível de conquistar. Mas lembre-se, Caleb também enfrentou tudo isso e venceu. Não porque era perfeito, mas porque nunca soltou a mão de Deus. Aliás, se esse vídeo mexeu com você, eu quero propor algo diferente. Escreve aqui nos comentários qual é o Hebron que você ainda está esperando. Que terra você acredita que Deus te prometeu, mas que parece distante demais? Compartilha isso com a gente. Não precisa ser um testemunho pronto. Pode ser só uma frase, um pensamento, algo do seu coração. Porque às vezes, colocar isso em palavras já é um passo de fé. E a sua história pode sim tocar outras vidas por aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é um bom momento. Mas nada de fazer isso por obrigação, não. Se essa história acendeu algo em você, uma lembrança, uma vontade de confiar mais, um desejo de continuar, então se inscreve. Aqui a gente não está só contando histórias, a gente está caminhando junto com elas. E Caleb, com certeza, teria feito parte dessa comunidade de fé que se apoia, que compartilha e que continua mesmo quando tudo diz para parar.
Caleb, ao conquistar Hebrom, não estava apenas encerrando uma missão pessoal. Ele estava iniciando um novo ciclo para sua geração. O território, antes dominado por gigantes e temores antigos, agora se tornava símbolo da fidelidade divina. Mas o mais bonito disso tudo é perceber que Caleb não lutou apenas por si. A terra que ele recebeu serviu para abençoar seus descendentes. Serviu para marcar o mapa de Israel com um testemunho vivo de que promessas podem até demorar, mas nunca falham. O que antes era ameaça, agora era herança. A Bíblia não nos conta muitos detalhes sobre os últimos dias de Caleb, mas o silêncio final sobre sua vida também fala muito, porque há pessoas que terminam suas histórias sem barulho, mas deixam um eco que atravessa séculos. Caleb é uma dessas figuras que não precisa ser citada o tempo todo para permanecer presente. Basta lembrar que ele foi um dos poucos que viu a terra prometida e entrou nela. Dos que saíram do Egito adultos, apenas ele e Josué viram com os próprios olhos aquilo que Deus havia prometido aos patriarcas. Isso por si só já é algo gigantesco. E talvez o mais forte seja perceber que ele não ficou preso ao passado. Quantas pessoas você conhece que, com o passar dos anos, só falam do que viveram, das conquistas que ficaram lá atrás? Caleb poderia ter sido assim. Ele tinha boas histórias para contar, tinha credibilidade, tinha idade para isso. Mas não. Aos 85 anos, ele ainda queria conquistar mais, enfrentar gigantes, tomar posse. Ele não era um nostálgico, era um visionário. E essa postura é o que torna sua história tão necessária nos nossos dias, porque hoje, mais do que nunca, precisamos de fé que olha para frente, que ainda acredita no que está por vir, mesmo quando o corpo já está cansado. E é justamente isso que nos leva a pensar em como andam as nossas expectativas. Quantos de nós paramos de esperar por causa do tempo? Quantos abandonaram seus projetos por acharem que já passou da hora? Caleb mostra que nunca é tarde demais quando Deus é quem fez a promessa. A idade não é obstáculo para a realização de algo eterno. E esse é um choque para a nossa cultura, que idolatra juventude e velocidade. Caleb nos ensina que maturidade, quando alinhada com fé, se torna uma força imparável. Outro ponto que merece destaque é que Caleb nunca se preocupou em ser o mais conhecido ou o mais celebrado. Durante boa parte da narrativa, quem aparece em destaque é Josué. Ele se torna o sucessor de Moisés, o líder da nação. Caleb, embora tenha a mesma fé e a mesma coragem, nunca teve essa visibilidade. E mesmo assim, seguiu firme. Isso mostra que ele não precisava de palco para continuar crendo. Ele era movido por convicção, não por reconhecimento. E isso é raro. Num mundo onde tantos agem por aplausos, Caleb nos mostra que os maiores heróis da fé são muitas vezes aqueles que permanecem firmes, mesmo quando ninguém está olhando. E talvez esse seja o tipo de fé que mais impacta. A que não depende de plateia. A que não precisa de holofotes. A que permanece mesmo quando o deserto parece interminável. Porque no fim, Deus não esquece dos fiéis. E quando o tempo certo chega, Ele faz questão de honrar cada passo, cada escolha, cada renúncia. Caleb provou isso com sua própria vida. E a pergunta que fica é: será que temos cultivado esse tipo de fé? Será que temos buscado ser constantes mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar? Porque Caleb não teve uma fé fácil. Ele enfrentou resistências, viu pessoas desistirem, enfrentou a dureza do deserto. Mas ele sabia que o Deus que prometeu era maior do que todas as dificuldades do caminho. E é por isso que, até hoje, seu nome ressoa como sinônimo de fidelidade, coragem e esperança. Agora, talvez você esteja se perguntando: o que eu tenho a ver com tudo isso? A verdade é que, assim como Caleb, você também recebeu promessas.
Talvez elas estejam adormecidas. Talvez o tempo e as lutas tenham abafado o som da esperança, mas isso não significa que elas deixaram de existir. Às vezes, tudo que você precisa é lembrar quem você era quando ouviu pela primeira vez. Lembrar o quanto acreditava. Lembrar que, apesar das quedas, ainda há um Hebron esperando para ser conquistado. E se Caleb conseguiu, mesmo enfrentando todas as probabilidades, você também pode. Não porque você é perfeito, mas porque o Deus que faz promessas é o mesmo. E Ele ainda honra aqueles que permanecem. Ele ainda entrega a herança para os que não desistem no meio do caminho. Ele ainda fortalece os cansados. E mais, Ele se alegra quando vê um filho ou filha se levantando para dizer: Senhor, eu ainda acredito. Por isso, se essa história tocou algo em você, quero te convidar de coração a fazer parte dessa comunidade. Aqui, no Luz nas Escrituras, a gente não está só contando histórias bíblicas. A gente está reacendendo fé, esperança, coragem. Estamos nos lembrando juntos de que Deus não mudou. E se você sente que pertence a esse lugar, esse espaço de escuta, partilha e transformação, então se inscreve no canal agora. Não por impulso, mas porque você entendeu que aqui existe um espaço onde sua fé pode ser alimentada de forma real, profunda e sincera. E mais, quero te pedir algo especial. Compartilha com a gente nos comentários uma história que você viveu com a sua comunidade de fé. Algo que te marcou, algo que te fortaleceu. Pode ser simples, pode ser profundo, pode ser só uma lembrança, mas isso faz parte. Porque o corpo de Cristo se edifica quando as histórias se entrelaçam, quando a fé de um fortalece a fé do outro. E se você aprendeu algo com a história de Caleb, conta aqui também. O que ficou no seu coração? Qual parte da caminhada dele mais te impactou? Seu comentário pode ser justamente a resposta que alguém aí do outro lado precisa ler hoje. Vamos fazer disso um espaço vivo de partilha. Que Deus te abençoe profundamente. Que a fé de Caleb reacenda algo em você. E que mesmo quando parecer tarde demais, você se lembre, se Deus prometeu, ainda vale a pena acreditar.